Bem-vindos! O meu nome é Vanessa Lopes e este é o primeiro de uma série de vídeos que criei com o objetivo de ajudar a interpretar distúrbios ácido-base. Nos primeiros vídeos irei abordar alguns conceitos teóricos, sendo que apenas me irei debater sobre os assuntos que verdadeiramente considero relevantes para interpretar corretamente um distúrbio ácido-base, e de seguida iremos colocar em prática aquilo que aprendemos através da resolução de casos clínicos. Vamos começar com algumas definições, nomeadamente com a definição de acidemia e acidose, alcalémia e alcalose. Quando eu utilizo os termos acidemia e alcalémia, significa que eu me estou apenas a referir ao pH arterial. O pH arterial normal de um indivíduo deve ser de 7,4, sendo que nós consideramos que existe um intervalo da normalidade entre 7,35 a 7,45. Portanto, um indivíduo que apresenta um pH entre 7,35 e 7,45 tem então um pH normal. Pelo contrário, se um indivíduo apresentar um pH que seja anormalmente baixo, ou seja, anormalmente ácido, então eu digo que ele tem acidemia. Portanto, a acidemia corresponde a um pH arterial inferior a 7,35. Quando, pelo contrário, eu tenho um indivíduo que tem um pH arterial anormalmente elevado, ou seja, superior a 7,45, então eu digo que ele tem uma alcalémia. Pelo contrário, quando eu utilizo os termos acidose e alcalose, eu não me estou a referir ao pH arterial. Eu estou-me sim a referir ao processo. No caso da acidose, este é o processo que leva à acidemia, ou seja, que leva à diminuição do pH. No caso da alcalose, este é o processo que leva à alcalémia, ou seja, que leva ao aumento do pH. Então, e porquê que isto é relevante? Porque eu posso ter, por exemplo, um indivíduo com uma alcalose, mas que está em acidemia. Peço-vos que imaginem o pH como uma espécie de balança. Nós podemos ter num indivíduo múltiplos processos a ocorrer em simultâneo. Por exemplo, posso ter um indivíduo que tem aqui um processo de alcalose, como uma alcalose metabólica, mas que simultaneamente apresenta acidoses, por exemplo, uma acidose metabólica e aqui, por exemplo, uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória. E vai ser o equilíbrio entre estes processos que vai dar origem a um determinado pH. Neste caso, eu vejo que o pH arterial deste indivíduo está a tender, portanto, está mais pesado do lado da acidemia. Portanto, o pH dele está a tender para a acidemia, apesar dele apresentar um processo de alcalose. Daí a importância de distinguirmos estes termos, sobretudo para, na nossa prática clínica, podermos transmitir corretamente a informação aos nossos colegas. Já introduzimos aqui então um importante componente do equilíbrio ácido-base, que é o pH. O pH, como vimos, é então normal quando está entre 7,35 e 7,45. E de facto é o pH que é o parâmetro que nós utilizamos na prática clínica para indicar o estado ácido-base de um doente. Mas é importante que saibam que quando estamos a falar do pH, indiretamente nós estamos a referir à concentração de íons hidrogênio. A concentração de íons hidrogênio correlaciona-se com o pH graças a esta equação. Portanto, o pH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio. Sendo que os íons hidrogênio são considerados um
ácido. E a partir desta fórmula eu consigo perceber que quanto maior é a minha concentração de íons hidrogênio, menor vai ser o pH, ou seja, tenho uma maior concentração de ácidos e, portanto, o doente vai desenvolver uma acidemia. Pelo contrário, quando eu tenho uma baixa concentração de íons hidrogênio, então o doente vai desenvolver um pH elevado, ou seja, vai desenvolver uma alcalémia porque tem um déficit de ácidos. Para além do pH, existem outros componentes importantes do equilíbrio ácido-base, os quais eu vou representar na seguinte reação. Esta reação é uma reação de equilíbrio e que corresponde ao principal sistema tampão que nós temos no nosso organismo, que é o sistema tampão bicarbonato CO2. E vão reparar que são precisamente os componentes deste sistema tampão que nós utilizamos na nossa prática clínica para interpretar distúrbios ácido-base. Temos aqui um importante componente, que é o CO2. O CO2 vai ser controlado sobretudo pela respiração. E, portanto, quando eu aumento a minha ventilação, eu aumento a eliminação de CO2 e vice-versa. E temos aqui outro importante componente do equilíbrio ácido-base, que é o bicarbonato. O bicarbonato vai ser controlado, sobretudo, pelos rins. E depois temos aqui então o nosso famoso íon hidrogênio, que já sabemos que é um ácido. E esta é uma reação de equilíbrio, como eu referi. E o que acontece é que quando eu tenho uma alteração a esse equilíbrio, por exemplo, quando eu tenho um excesso de ácidos, portanto vou ter um excesso de íons hidrogênio, o que acontece é que o nosso bicarbonato vai atuar como um tampão, ou seja, vai se ligar ao hidrogênio no sentido de formar H2CO3, que é ácido carbónico, que é um ácido fraco, e que por sua vez vai dar origem a CO2 e a H2O. Portanto, vai passar a haver um excesso de CO2 que por sua vez vai estimular a ventilação e esse estímulo da ventilação vai eliminar mais CO2, de forma a manter-se então novamente o equilíbrio. Ou seja, quando eu tenho um excesso de íons hidrogênio, a reação vai ocorrer neste sentido. Pelo contrário, quando eu tenho um déficit de íons hidrogênio, ou seja, quando eu tenho uma alcalose, a reação vai ocorrer neste sentido, ou seja, no sentido de formar mais íons hidrogênio. Esta reação é importante porque nos correlaciona todos os componentes do equilíbrio ácido-base e eu consigo perceber que quando eu tenho uma alteração primária no meu CO2, isso vai provocar uma resposta secundária, ou seja, uma resposta adaptativa por parte do bicarbonato e vice-versa. Quando eu tenho uma alteração do bicarbonato, isso vai provocar uma resposta secundária adaptativa por parte do CO2. Todos estes componentes também se interligam e se correlacionam através de uma importante equação, que é a equação de Anderson-Hasselbalch. Essa equação relaciona precisamente o pH com, portanto, esta reação diz-nos que o pH é igual a 6,1, que é uma constante, mais o logaritmo da concentração de bicarbonato a dividir pela pressão parcial de CO2 vezes 0,03. E esta reação é importante, esta equação é importante por vários motivos. Por um lado, eu consigo perceber que o pH, que é o nosso indicador de estado ácido-base, depende da concentração de bicarbonato e da pressão parcial de CO2. E, portanto, para que o pH seja mantido entre os 7,35 e 7,45, isso requer que haja um equilíbrio entre o bicarbonato e o CO2.
A partir desta equação, eu também consigo perceber que quando aumenta a minha concentração de bicarbonato, então o pH vai também aumentar. Pelo contrário, quando aumenta a minha concentração, ou seja, a minha pressão parcial de CO2, o pH vai diminuir. E já vamos falar um bocadinho mais sobre isto mais à frente e vão compreender o que é que isto significa. Para concluir esta equação na prática clínica, esta equação é particularmente importante porque quando eu faço uma gasometria arterial, os valores que eu vejo nos resultados, nomeadamente os valores de pH e de pressão parcial de CO2, são valores que são medidos diretamente. Pelo contrário, o bicarbonato não é medido diretamente. O bicarbonato vai ser calculado precisamente a partir desta equação. Portanto, tendo os valores de pH e pressão parcial de CO2, a máquina calcula-nos automaticamente o bicarbonato graças a esta equação. Para terminar este vídeo, vamos ver quais são as principais diferenças entre o bicarbonato e a pressão parcial de CO2. Como vimos anteriormente, o bicarbonato é um importante sistema tampão do nosso organismo, na medida em que ele se vai ligar ao íon hidrogênio. Ou seja, o bicarbonato é um receptor de íons hidrogênio e por esse motivo é considerado uma base. Pelo contrário, o CO2 é considerado um ácido. Outra importante diferença é que a concentração de bicarbonato vai ser regulada, sobretudo, pelos rins. Portanto, são os rins que, para manterem o nosso equilíbrio ácido-base, vão excretar uma urina mais ácida ou mais básica em função da necessidade. Pelo contrário, o CO2, nomeadamente a pressão parcial de CO2, é controlada sobretudo pelos pulmões. Para sermos mais exatos, a pressão parcial de CO2 é controlada pela frequência respiratória. Portanto, eu aumentar a frequência respiratória, aumento a eliminação de CO2. E, portanto, se eu tenho uma pressão parcial de CO2 aumentada, isso significa que os meus pulmões não estão a expulsar o CO2 que deveriam. Outra importante diferença é que o bicarbonato demora dias a ser produzido, portanto a sua alteração é uma alteração lenta. Pelo contrário, a pressão parcial de CO2 ajusta-se numa questão de minutos. Portanto, basta o doente começar a respirar mais rápido, ou seja, aumentar a sua frequência respiratória ou diminuir a sua frequência respiratória para rapidamente a pressão parcial de CO2 se ajustar. Outra diferença importante é que sempre que eu tenho um distúrbio ácido-base que resulta de uma alteração do bicarbonato, então eu digo que esse distúrbio é metabólico. Ou seja, tudo o que acontece com o bicarbonato eu digo que é metabólico. Pelo contrário, quando eu tenho um distúrbio ácido-base que resulta de uma alteração na função respiratória, ou seja, resulta de uma alteração da pressão parcial de CO2, então eu digo que esse distúrbio é respiratório. E, portanto, quando eu tenho uma diminuição de bicarbonato, uma diminuição da concentração de bicarbonato, eu concluo que, portanto, como a alteração primária, ou seja, o distúrbio primário é relacionado com o bicarbonato, então isso significa que eu tenho um distúrbio metabólico. Como o bicarbonato é considerada uma base, então se eu tenho menos bases, vou desenvolver uma acidose. Pelo contrário, quando eu tenho um excesso de bicarbonato, portanto, em aumento da concentração de bicarbonato, mais uma vez o distúrbio primário vai ser metabólico, porque é por uma alteração do bicarbonato. E neste caso, o bicarbonato, como é uma base e está aumentado, vou ter excesso de bases, portanto, vou desenvolver uma
alcalose metabólica. No caso dos distúrbios respiratórios, quando eu tenho uma diminuição da pressão parcial de CO2, portanto, neste caso, a alteração primária consiste numa alteração da pressão parcial de CO2 e, portanto, eu vou desenvolver um distúrbio que é respiratório. Como a pressão parcial de CO2 é considerado um ácido, neste caso eu vou ter uma diminuição da quantidade de ácidos e, portanto, vou desenvolver uma alcalose respiratória. Normalmente uma alcalose respiratória acontece quando o doente está a hiperventilar, portanto, aumentando a frequência respiratória, os pulmões vão estar a remover mais CO2 do plasma, daí o doente desenvolver uma alcalose respiratória. Pelo contrário, quando eu tenho um aumento da pressão parcial de CO2, mais uma vez a minha alteração primária é uma alteração respiratória. Neste caso, eu tenho um aumento da pressão parcial de CO2, ou seja, eu vou ter um excesso de ácidos e, portanto, vou desenvolver uma acidose respiratória. Normalmente, uma acidose respiratória acontece quando o doente não está a expulsar o CO2 que deveria, ou seja, ele está a hipoventilar. E, finalmente, outra alteração, outra diferença importante entre o bicarbonato e a pressão parcial de CO2 é que eu, quando tenho um distúrbio metabólico, eu posso ter em simultâneo outros distúrbios metabólicos a ocorrer, ou seja, eu posso ter em simultâneo múltiplos processos, ou seja, múltiplos distúrbios metabólicos a ocorrer em simultâneo. Por exemplo, um doente que esteja com vômitos pode, por esse motivo, desenvolver uma alcalose metabólica, mas se esse doente simultaneamente tiver diarreia, por exemplo, pode simultaneamente desenvolver uma acidose metabólica. Pelo contrário, quando eu me estou a referir a distúrbios respiratórios, eu apenas posso ter um. Ou seja, eu ou tenho uma acidose respiratória ou tenho uma alcalose respiratória. Porquê? Porque o doente ou está a hipo ou está a hiperventilar. Não pode estar a exercer essas duas funções antagónicas em simultâneo. Mas atenção, eu posso ter um distúrbio respiratório em simultâneo com um distúrbio metabólico ou com vários distúrbios metabólicos.